O livro de Jó é uma preciosidade, obviamente, para as nossas vidas, né? E é um livro de extrema adoração a Deus e que contam histórias assim, também terríveis aos olhos de Deus, né? O livro de Jó, ele demonstra palavras assim a respeito de Deus, mostra palavras a respeito de Deus assim tremendas, mas ao mesmo tempo mostra atitudes dos homens, né, terríveis em relação ao coração de Deus, né? Terríveis. E nós vamos tentar explorar aqui hoje algumas dessas situações que são comuns, né, ontem e também hoje, né? Nos dias de hoje, ainda assim, essas situações que eu, de forma genérica, citei aqui, persistem no meio do povo de Deus, né? Então nós vamos ler, irmãos, inicialmente, Jó 42, um trechinho, depois nós vamos ler Jó 2, né? Logo em seguida, né? Então diz assim o Senhor, livro de Jó, capítulo 42, versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, capítulo número 2, versículo 3. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, e teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus que conhece todas as coisas, Deus que sabe todas as coisas. Chegou a hora, Altíssimo, de nós, Senhor, ouvirmos a Tua voz santa, que ecoa na Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço a Tua ajuda. Labarra, labassúbia, ricalamanaya, surianda, rebicamba, labassubianda, ricanda, lamarraias. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Teu poder envolva a Tua igreja agora, Senhor, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, sem a Tua ajuda, Senhor, somos surdos. Sem a Tua ajuda, somos cegos, Senhor. Pacalabassúbia, ricalamanaya, surianda, rebicamba, lamarrastre. Ó Deus, em nome de Jesus, revela agora, Senhor, o Teu poder sobre a Tua igreja, Senhor. Ó Deus, revela agora, Senhor, Pai, ó Deus, a Tua graça, o Teu amor e a Tua justiça, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, pela Tua misericórdia, Senhor, me usa agora, Senhor. Move os meus lábios, Senhor. Fala aos meus ouvidos, Senhor. Ó Deus, abala as minhas emoções. Ó Deus, anula minha mente, Senhor, para que, Senhor, nós possamos ser edificados agora por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço esta bênção, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus.
Deus seja louvado. Irmãos, vemos aqui a história de Jó, né? Você, obviamente, já deve conhecer, né? Se não totalmente, mas parcialmente, né? A história de Jó. Mesmo porque existe um ditado muito famoso, né? Que fulano tem a paciência de Jó. Já ouviram esse ditado? Que é algo assim, né? Se a pessoa tiver a paciência de Jó, realmente é uma pessoa muito abençoada, né? Mas nós vemos aqui a história de um homem, e o Senhor por duas vezes, tanto no capítulo 1 como no capítulo 2, que nós lemos aqui um trechinho, disse a respeito da fidelidade de Jó. E é interessante porque Deus citou aqui algo muito forte, dizendo que não existia homem na terra como Jó, né? Ele disse, né? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então era algo muito forte e algo muito agradável a Deus. No capítulo 1 nós vemos também o Senhor falando a mesma coisa a Satanás, que se apresentou na presença de Deus. E o Senhor falou a mesma coisa a respeito de Jó. Satanás disse: também o Senhor o abençoa de forma tremenda, também o Senhor o cerca com a tua proteção, com a tua graça, também o Senhor lhe dá tudo. Tira tudo isso dele para ver se ele não blasfema contra ti. E o Senhor permitiu que Satanás agisse. E se você olhar o capítulo 1, você vai ver coisas terríveis, uma coisa acontecendo atrás da outra. Primeiro os seus rebanhos foram tirados dele, depois os seus servos foram mortos, depois os seus filhos e suas filhas foram mortas, né? Jó, né? Tudo que Jó tinha neste mundo foi-lhe tirado. E Jó, numa das suas palavras, né, a respeito disso, está no capítulo 1, versículo 20, onde aparece assim, o Senhor dizendo: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Jó perdeu tudo, inclusive seus filhos, e ele ainda assim adorava a Deus. E Deus falou isso para Satanás numa outra oportunidade, que é no capítulo 2, dizendo: está vendo, você fez tudo isso e ele continua me adorando, e ele continua temendo a mim, e ele continua sendo fiel a mim. E aí Satanás mais uma vez, né, pediu permissão a Deus e disse: pele por pele, tire a saúde dele, né, para ver se ele, né, com medo de perder a vida, né, não faça tudo em troca da sua vida. E o Senhor permitiu, mais uma vez, que Satanás tocasse na vida de Jó, só não lhe permitiu que Jó morresse, que Satanás tirasse a vida de Jó. Por aí só, irmão, nós já podemos perceber que as estratégias de Satanás para os dias de hoje não mudam. Satanás, ele tenta roubar todas as coisas, conforme o próprio Senhor Jesus disse, né? Satanás não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas as estratégias dele estão demonstradas aqui no livro de Jó. Ele tenta a todo custo e a todo instante minar a fé das pessoas, destruir a vida das pessoas, tirando, né, tudo o que elas têm. E às vezes Satanás tenta com a própria vida, quando lhe é permitido por Deus, porque Deus é o dono da vida. Ninguém pode tirar uma vida a não ser Deus, e ninguém pode dar uma vida a não ser Deus. Deus é o dono da vida, a Ele pertence a vida, e Satanás não tem autoridade sobre isso. Satanás só pode agir pela permissividade de Deus em todas as coisas, né? E a permissividade de Deus está muito ligado à nossa fidelidade,
e aquilo que o homem é em relação a Deus. Mas, irmãos amados, ele continua agindo desta forma. As pessoas continuam sofrendo as consequências de ações satânicas nas vidas. As pessoas continuam, sofrendo consequências, daquilo que Satanás adquire como autoridade sobre as vidas que estão aí perdidas, que estão aí fora dos caminhos do Senhor. Então, você, irmãos amados, tenha noção disso, porque Satanás continua existindo, assim como Deus, está presente nas nossas vidas. Satanás anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar, conforme diz a palavra de Deus. Então, não se engane em relação às coisas que você vê ao redor, porque quantas coisas tristes, terríveis, nós vemos acontecendo nas pessoas por conta ali de ações satânicas, por conta daquilo que Satanás faz nas vidas. E muitas vezes, irmãos, você já me ouviu dizer isso aqui, algumas vezes Deus permite que coisas aconteçam na nossa vida para a gente evoluir, para nós crescermos espiritualmente na presença de Deus e entendermos o tamanho da nossa fé. Porque algumas vezes as pessoas acham que têm fé, e na verdade fraquejam na menor dificuldade, na menor luta, na menor situação que se apresenta à frente delas. E, infelizmente, irmãos, isso é muito comum acontecer, das pessoas, elas acharem que estão muito bem, mas estão muito bem porque estão bem. Quando acontece alguma coisa de ruim, as pessoas não sabem como agir, e as pessoas se distanciam do caminho de Deus, achando que Deus não existe coisa nenhuma, achando que Deus tem a obrigação de abençoar, achando que Deus deve fazer qualquer coisa, para resolver o problema das vidas, independentemente da sabedoria que o homem tem. E é importante você lembrar que Jó falou: Senhor, coisas malucas eu falei, quando nós iremos no capítulo 42, Jó falou, coisas insensatas eu falei, porque eu verdadeiramente não te conhecia. E ainda continua existindo esse contexto espiritual no meio da igreja, no meio das pessoas que já entregaram a sua vida a Deus. Pessoas agindo de forma louca e estabanada, porque simplesmente acham que conhecem Deus e não conhecem Deus. E Jó, irmãos, veja bem o que eu vou falar. O Senhor disse: não existe homem na terra como Jó. E Jó, no final do livro, disse: Senhor, eu não te conhecia. Senhor, eu não te conhecia. Falei coisas que eram ruins, que eram difíceis, porque eu não entendia. Olha o que Jó falou, olha que coisa tremenda. Na verdade, falei o que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Desculpa, irmãos, eu estou com um pigarro assim, uma coceira na garganta. Eu acho que fiquei um mês sem pregar, então a garganta desacostumou, Mas Jó falou, que ele não entendia e que eram coisas muito maravilhosas para ele compreender, E se você olhar esses versículos, olha só, Então Jó respondeu ao Senhor, lendo o capítulo 42 de novo, e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre meus planos? Na verdade falei o que não entendia, coisa maravilhosa demais para mim, Ou seja, Jó falou bobagem. Se você olhar o livro de Jó, e
você olhar a argumentação que Jó deu aos seus supostos amigos, né? Porque depois que Satanás tirou a vida, né, dos seus filhos, tirou tudo que ele tinha e depois tocou na sua vida e trouxe doenças terríveis, e a Bíblia diz que Jó fedia, cheio de feridas, se coçava com um caco de telhas. Aí apareceram 4 amigos de Jó, né, para falar com ele, e os 4 amigos, ao invés de consolarem Jó, acusaram Jó, dizendo que ele tinha pecado, por isso estava acontecendo aquilo, dizendo que Jó tinha feito coisas ruins a Deus, por isso estava acontecendo aquilo com ele, né? Os amigos, eu até escrevi aqui, né, para eu não me esquecer, né? Um amigo disse que o sofrimento dele era consequência do pecado, ele faz. Bildade, né, disse que Jó só poderia estar sofrendo por causa de algum erro. Zofar, né, disse, né, que Jó merecia até mais do que ele estava sofrendo. E Eliú, que é um 4º amigo que chegou depois, né, disse que o sofrimento dele pode ter outros propósitos, além da punição, como estar sendo disciplinado e ensinado por Deus. E Jó, em toda a argumentação desses supostos amigos que acusavam Jó, ele procurava dizer que não, ele era homem íntegro. Jó procurava dizer, não, eu não pequei contra Deus, né? Jó procurava se defender em relação aos seus amigos, né? E esses amigos, quando acusavam Jó, diziam palavras maravilhosas de Deus, em relação a Deus. Para você ver, irmãos, como as pessoas estão enganadas, porque esses homens julgavam além daquilo que eles entendiam, acusavam, né, além daquilo que eles conheciam, né? Esses homens ainda assim diziam palavras maravilhosas em relação a Deus, como muitas pessoas nos dias de hoje ainda, equivocadas em determinadas situações, né, ainda assim, né, proclamam a glória de Deus, proclamam a palavra de Deus e falam, né, das grandezas do nosso Deus, mas ainda assim estão errando e estão pecando em alguns fundamentos importantes de Deus, como o amor, a misericórdia e a justiça. Né? Quantas pessoas, né, entristecem o coração de Deus? Quantas pessoas, né, acham que estão ali se movendo em relação à adoração e o louvor, mas as suas vidas ainda estão perdidas no conhecimento, no entendimento daquilo que é verdadeiramente Deus. E olha, irmãos, né, Deus só não matou os 4 amigos de Jó porque o Senhor pediu, né, que Jó orasse por eles. Né? Jó falou aos 4 o Senhor falou aos 4 amigos, olha, meu servo Jó vai orar por vocês, né, para que eu não destrua vocês. Né? Então, palavras maravilhosas, exaltação a Deus. E olha, irmãos, vou falar de novo para você aqui, né? Dificilmente você vai encontrar na Bíblia, né, um livro onde a exaltação a Deus escrita em versículos é tão grande como no livro de Jó. Palavras lindas, né, que você lê assim e você sente o poder daquela palavra, né? Mas ainda assim existia erro e existia engano, tanto dos amigos como de Jó, né? E esses enganos, irmãos, é que nós devemos, sabe, lutar para que nós não incorramos nos mesmos problemas ou nos mesmos erros que esses amigos e que Jó incorreram. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito de Jó, né? Mas, né, você precisa estar atento, porque, né, o nosso senso de juízo, o nosso senso de julgamento, muitas vezes é falho.
por falta de conhecimento, né, de situações e por falta de sabedoria, né? O homem precisa ser sábio. O homem precisa ser sábio, ao ponto de, antes de abrir os seus lábios para proferir alguma palavra, né, edificadora e exortativa, né, que é aquilo que o Espírito Santo de Deus faz, segundo o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus ela vem para, né, exortar e corrigir, e nunca para entristecer, e nunca, né, para trazer um sentimento depressivo e ruim nas vidas. Conforme você já ouviu eu falando aqui, nosso Deus, Jesus, nos deu autoridade sobre todas as coisas, só não nos deu autoridade em relação à salvação, porque depende de julgamento e o nosso juízo é falho. Por isso nós não devemos julgar para condenar nem para absolver. Nós temos que julgar, né, para saber se a palavra de Deus, né, está sendo cumprida ou não, para que nós possamos exortar, para que nós possamos o quê? Motivar as pessoas a buscarem um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode e um Deus que tudo faz, né? Nunca podemos condenar uma vida a nada, assim como nós não podemos absolver uma vida a nada. Não podemos nem condenar nem absolver. Nós temos o quê? Que simplesmente procurar o quê? Pregar a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus virá, né, sobre o ouvido da pessoa, trazendo a verdadeira revelação daquilo que está certo e daquilo que está errado, daquilo que está certo e daquilo que está errado, e daquilo que tem que ser modificado ou não na vida da pessoa. Então vocês imaginam, irmãos, um homem sofrendo com todas as suas perdas, com a perda da sua saúde, né? As pessoas não aguentavam ficar perto de Jó por causa do seu cheiro terrível, né? E ainda assim aqueles homens vieram para ainda tentar destruir ali aquilo que sobrava de Jó, que era a sua integridade em relação a Deus, né? Até a própria mulher de Jó, né, diz para ele amaldiçoar Deus e morrer, né? E aí eu gostaria, irmãos amados, de falar algumas coisas que Jó falou para os seus amigos. Jó, no capítulo 13, versículo 3, ele falou assim: mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Jó estava falando com seus amigos. Então Jó 13:3, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Depois, no capítulo 13, versículo 15, Jó falou assim: eis que ele me matará, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Depois, no versículo 20, Jó disse: concede-me somente duas coisas, ó Deus, assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostre-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha seca, uma folha levada pelo vento
e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observa todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Como você pode ver, irmãos, Jó, ele, na sua argumentação em relação àqueles supostos amigos, Jó procurou se defender dizendo da integridade dele, mas ao mesmo tempo Jó lançou para Deus essas palavras que nós ouvimos aqui. E são coisas, irmãos, que fizeram com que Deus viesse a Jó para conversar com ele e mostrar uma verdade. Obviamente, quando uma pessoa fala assim, como Jó, que tinha total reverência a Deus, que tinha total temor a Deus, diz assim: mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Você acha que um homem precisa se defender diante de Deus? Você acha que um homem precisa chegar na presença do Senhor para dizer que ele está sendo injustiçado? Você acha que um homem tem essa capacidade de chegar na presença de Deus e mostrar coisas que Deus não está enxergando? Ainda que as palavras de Jó tenham sido com total reverência, ainda assim foram palavras terríveis ao coração de Deus, e mostrando aos seus supostos amigos coisas que na verdade não poderiam acontecer nunca, ou seja, que um homem pudesse atribuir a Deus aquilo que está acontecendo de ruim na sua própria vida. Eu sempre falo, irmãos, que as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas têm um fundamento, que é o quê? O pecado, que é a situação, o erro, que é a surdez espiritual. Essa é a grande causa do sofrimento das pessoas hoje, das consequências das pessoas hoje, E quantas vezes Deus deixa com que essas coisas estejam efetivamente acontecendo, porque as pessoas verdadeiramente não conhecem a Deus e às vezes lançam na sua busca de socorro palavras que são terríveis ao coração de Deus. Palavras que são terríveis ao coração de Deus. E Deus quer ensinar, irmãos. E Deus quer corrigir tudo isso. Deus não quer o engano, Deus não quer a mentira, Deus não quer que as pessoas estejam agindo de forma louca, estabanada por falta de conhecimento. Que foi o que Deus fez a Jó. Deus se apresentou depois a Jó, falando palavras corretivas a ele de forma tremenda, e eu fico imaginando ali, Jó estatelado, ouvindo tudo aquilo, e ele compreendendo e entendendo que houve loucura nas suas palavras, que apesar da sua fé, da sua fidelidade, apesar de tudo aquilo que Jó demonstrou a Deus, ainda assim o Senhor teve que se achegar à presença dele para ensiná-lo, para corrigi-lo. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nós temos que aprender a viver neste mundo de forma íntegra. Nós temos que aprender a viver nesse mundo como pessoas que são chamadas por Deus de palavras tremendas, como Deus chamou ali Abraão de amigo,
como Deus chamou Davi de homem segundo o coração dele, como Jó, né, foi chamado por Deus de homem íntegro, como Noé foi chamado por Deus de homem justo. Nós temos que buscar isso, que nós alegremos o coração de Deus ao ponto do Senhor lançar palavras que demonstram características da nossa vida, não perfeito que nós somos, muito pelo contrário, mas ensinados por Deus a cada minuto e a cada instante da nossa vida, para que nós possamos o quê? Cada vez mais alegrar o coração dele e mostrarmos para as pessoas que estão ao nosso redor, né, quem é o verdadeiro Deus e qual é a postura de um verdadeiro servo do Senhor. De um verdadeiro servo de Deus. Porque não tem uma vida que esteja aqui hoje e que esteja me ouvindo ou que vai me ouvir, né, que não tenha lutas ou dificuldades para vencer, né? E eu sempre falo assim, sabe? Eu uso, né, como né, estilo de vida, vamos dizer assim, né? Muito melhor é você se calar. É você se calar em palavras em relação a Deus, ou para Deus, do que você falar muito e pecar contra o Senhor. Então, que as suas palavras dirigidas a Deus sejam de adoração. Sejam de adoração. Né? Quando você põe muito sentimento nas suas palavras, sentimento eu não digo que é o amor, né? Porque esse é o maior dos sentimentos, mas quando você põe muita carga de sentimentos na sua oração a Deus, né? Talvez você esteja incorrendo em erros como Jó incorreu, né? Então muito melhor é a gente se apresentar a Deus, né? E falar, hoje é minha oração a Deus, hoje é minha oração a Deus assim, diária, quando eu me levanto, quando eu estou ali pensando no Senhor, falando com Ele, no sentido de adorá-lo, dizer quanto Ele é importante para a minha vida. A minha oração diária é: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu acordo, escovo os dentes, faço a minha meditação, e depois sai naturalmente: Senhor, me ajuda para mais um dia. Né? E às vezes eu falo para o Senhor: Senhor, mais um dia, né? Então me ajuda, Senhor. Porque, sabe, quando nós relatamos muitos problemas para Deus, possivelmente sairá da sua boca murmuração. Sairá murmuração e talvez você, na sua murmuração, peque. Aliás, murmuração é pecado, né? E aí, ao invés de vir a bênção, vem a correção. E vem o adiamento da bênção. Por conta daquilo que as pessoas mesmo constroem nas suas vidas. Por conta daquilo que as pessoas mesmas constroem nas suas vidas, né? Então, quando você ouve assim, né? Me falarei ao Todo-Poderoso, mas falarei ao Todo-Poderoso, quero defender-me diante de Deus. Terrível uma palavra dessa. Eis que ele me matará, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Palavra terrível.
ele vai me matar, mas mesmo assim eu vou lá e vou dizer para ele que eu sou justo, que eu sou fiel. Palavra terrível. Concede-me somente 2 coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Palavra terrível em relação a Deus. Deus colocando terror no homem. Interpela-me e eu responderei, ou deixe-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo. Deus te considera inimigo? Jó estava desabafando, mas estava pecando ao mesmo tempo. Ele estava pecando. Ele estava pecando. As nossas palavras têm, sabe, um contexto espiritual tremendo. As nossas palavras, irmãos, convencem Deus a nos abençoar ou a tratar com a nossa vida mais vezes. E você, sabe, domine a sua língua, que você tenha sabedoria, sabe, de entrar na presença do teu Deus, sem errar e sem pecar. Que você tenha sabedoria, sabe, em chegar na presença de Deus e pedir o socorro dEle, porque simplesmente você necessita, né? E eu penso que, Jó, ele estava assim tão envolvido num contexto que eu não consigo, chegar na presença de Deus e dizer algo sobre a minha vida, a não ser que eu sou um pecador. E pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. Porque, sabe, se nós hoje somos pessoas, somos cuidados por Deus, temos a bênção do Senhor pela pura misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Dependemos disso para sermos abençoados. Mas ainda assim, quando nós erramos e quando nós pecamos por negligência ou com entendimento, isso é terrível aos olhos de Deus. E isso gera consequências terríveis para as nossas vidas. Terríveis para as nossas vidas. Você compreendeu o que aconteceu com Jó? Você compreendeu porque Jó falou assim: falei coisas absurdas. Falei coisas que eu não entendia, Senhor. Falei daquilo que era muito maravilhoso para mim. Você está compreendendo as palavras de Jó? Você está compreendendo porque ele disse: Senhor, eu não te conhecia, eu te conhecia de ouvir falar. Você está compreendendo por quê? Porque da abordagem de Jó, no último capítulo, você está compreendendo por que ele, apesar de ter glorificado a Deus, de ter sido fiel, de ter dito, que nu vim ao mundo, e nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou,
apesar de tudo isso, Jó disse no final, aquilo que nós lemos aqui. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha só, como Jó se sentiu depois que ele percebeu tudo aquilo que tinha acontecido. E Deus veio, irmãos. Por que Jó falou essas palavras aqui? Por que Jó primeiro falou aquele monte de bobagem para o Senhor? E depois Jó falou essas palavras? Porque Deus veio a ter com ele. Depois que Jó falou tudo isso, Jó, no capítulo 40, versículo 1, o Senhor disse mais a Jó. Deus falou muita coisa a Jó. Selecionei aqui alguns versículos. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras pode discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica a Deus. Depois no versículo 7, o Senhor diz assim: cinge os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz como ele troveja? Então o Senhor veio repreender de forma terrível aquilo que Jó estava fazendo, porque Jó estava censurando Deus, Jó estava estava dizendo que Deus era injusto. Por isso ele queria apresentar a sua defesa, porque Deus era injusto. E ele, conforme o Senhor disse aqui, queria condenar a Deus para se justificar, para se tornar justo. Ou seja, Deus é injusto e eu sou justo. Eu estou sofrendo porque Deus é injusto, então eu sou justo. Porque Deus é injusto. Então o Senhor veio e mostrou, são apenas algumas abordagens que Deus deu a Jó. Deus falou muito mais coisas a Jó. Falou a respeito do poder do Senhor, falou a respeito daquilo que o homem é. Ele usou assim alguns animais como exemplo. Ele usou, por exemplo, citou como exemplo o rinoceronte, que Deus deu força, vigor a esse animal, e que se o homem, ainda na sua justiça, vier a enfrentá-lo, ele será destruído. Porque Deus criou assim. Porque Deus fez assim. E se o homem ousar ir contra a criação de Deus, ele será destruído. Porque Deus fez desse jeito, e ele falou: eu fiz assim. Será que o homem tem condições de lutar contra aquilo que eu fiz? Então, irmãos, nós, quantas vezes, queremos realmente imputar a Deus sofrimento e dor, quando, na verdade, são colheitas de frutos que foram plantados por nós mesmos, Deus jamais cometerá uma injustiça. Deus jamais fará
algo que vai contra a sua própria palavra. Deus jamais agirá de forma equivocada. Deus não erra. Deus jamais errará. Deus controla todas as coisas na palma da sua mão, né? E o controle de Deus é perfeito, irmãos. Deus controla todas as coisas de forma perfeita, de forma perfeita, de forma justa, e a sua fidelidade faz com que, as características de Deus sejam perfeitas. Deus é justo e a sua fidelidade faz com que a sua justiça seja praticada sobre as nossas vidas. Você pode acreditar nisso, meu irmão. Você pode acreditar nisso. Leia o livro de Jó, se você já leu novamente. Leia novamente o livro de Jó, melhor dizendo, com a compreensão e entendimento daquilo que nós mostramos aqui, você vai entender a profundidade daquilo que Deus falou e fez ali, relatadas no livro. Relatadas nesse livro, e você vai olhar e você vai explorar tudo isso e lançar para dentro de você. Você vai falar assim: puxa vida, é uma lição de vida, é uma lição de como eu devo proceder. É sabedoria pura lançada sobre as nossas vidas, ao ponto de Jó poder ter dito ali, ainda no seu sofrimento, que ele não conhecia Deus. Mas agora ele estava andando com Deus. Então, irmãos, vamos extrair a essência daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, expressa na palavra dele, para que nós possamos não errar e andar com Deus. Você tem sido fiel a Deus? Você tem sido fiel ao Senhor? Você precisa ser fiel e andar com Deus. Ser fiel e andar com Deus. Jó era fiel, mas faltava andar com Deus. E eu penso assim, sabe? Se você olhar e fizer uma retrospectiva do livro, no capítulo 1, capítulo 2, que nós lemos aqui um trechinho, quando Satanás argumentou a Deus que Jó só era fiel porque ele era abençoado e porque Deus não tirava a vida dele. E você olha assim, você olha Deus falando assim: tá bom, tira tudo dele. Tá bom, tira a saúde dele, só não tira a vida. Talvez você tenha assim, um sentimento assim: mas como Deus foi injusto em relação a um homem que era fiel a ele. Talvez você diga no seu coração isso, Nossa, como Deus foi injusto. Deus queria ensinar Jó. Deus queria dar novas experiências a Jó, trazendo-lhe coisas que ele jamais conseguiria compreender e entender de uma outra forma. Não é que Deus permitiu para satisfazer Satanás ou satisfazer o coração dele, não. Deus usou do nosso inimigo, mais uma vez, daquele que já está julgado e condenado, já está destruído pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus, usou do nosso inimigo para que Jó pudesse ser abençoado. E depois, para você ver a justiça de Deus, depois
que Jó teve ali experiências maravilhosas com Deus e pôde dizer essas palavras maravilhosas, Deus restituiu tudo em dobro. E ainda falou para Jó orar pelos amigos dele lá, né? Enquanto Jó orava e intercedia pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restituiu tudo em dobro para Jó. Só que Jó não conseguiu só tudo que ele tinha em dobro, ele conseguiu andar com Deus. Ele conseguiu andar com Deus. Que coisa tremenda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Para você ver que o nosso Deus, Ele é justo. Que o nosso Deus não deixa acontecer coisas na nossa vida, né, maiores do que nós possamos suportar. Para você ver que o nosso Deus, Ele não age segundo devaneios das trevas, ou segundo aquilo que as trevas dizem que nós somos. Nosso Deus está interessado em nos dar vida e vida em abundância. E a abundância de Deus é Ele. É Ele mesmo. Ele quer se dar a nós. Ele quer dar conhecimento e sabedoria a você. Ele quer se aproximar mais de você. Ele quer pegar na sua mão, no seu braço e andar com você. Aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá. Sabe, irmãos, isso é uma preciosidade tremenda. Isso é precioso. Precioso para o homem. Isso é precioso para as nossas vidas, irmãos. Deus é precioso. Deus é precioso. E Deus é capaz de fazer qualquer coisa para que você obtenha essa preciosidade. Dê ouvidos, sabe? Dê ouvidos. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Dê ouvidos à voz do Senhor. Dê ouvidos. Porque aí tudo vai ser mais fácil. Mais fácil para você. Tudo vai ser mais fácil para a sua vida. Amém? Fique de pé. Eu vou orar por você agora. Em nome de Jesus.